Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu gostaria de estar fazendo aqui a review com spoiler do episódio 6 de X-Men 97, intitulado Morte em Vida, parte 2. Então pessoal, por esse título eu pensei, logicamente, que essa seria uma continuação direta do episódio da Tempestade, intitulado Morte e Vida, parte 1, que foi aquele episódio duplo, que aconteceu junto com o episódio da Jubileu e do Roberto. Mas, novamente aqui, a gente também tem que esse episódio ele está basicamente ocorrendo junto com outra história. E para começar, vamos falar justamente desse começo de episódio, que foi tratando da guerra dos Kree contra o Shi'ar. Inclusive, a gente tem a participação de um grande personagem da Marvel, que é o Ronan, Ronan o Acusador, aquele personagem ali, por exemplo, do primeiro filme dos Guardiões da Galáxia. E achei muito legal, a batalha foi bem bacana. E a questão legal que fica nessa expansão de universo, A gente saiu ali do núcleo da Terra, dos X-Men que está acontecendo, que a gente está acompanhando lá na Terra, e foi para o espaço, que é algo bem diferenciado. Na animação original a gente já tinha esse núcleo espacial acontecendo em algumas temporadas, eu acho que, se não me engano, acontece na terceira temporada, que a gente vê esse núcleo espacial, sobre os Shi'ar, a Lilandra, e tudo isso. E é bem bacana ver isso, porque a gente vê que o universo Marvel é maior do que simplesmente o planeta Terra, cara? É realmente um grande universo e minha questão fica, será que isso pode significar algo para uma expansão para outras séries, por exemplo? Será que isso poderia implicar em outras séries da Marvel passando nesse universo, por exemplo? Numa parte cósmica, a gente poderia ter introdução de personagens como Guardiões da Galáxia, Capitã Marvel, próprio Quarteto Fantástico. Ou seja, dá para fazer uma expansão aí, dependendo do sucesso da série, se for pela qualidade, obviamente já merecia uma expansão para outras séries, mas a gente tem que analisar também a questão do sucesso. Se for depender da qualidade, com certeza essa série merece ter um grande sucesso, porque novamente, a gente tem um episódio muito bom, com diálogos muito bons, Os diálogos são sempre muito bem escritos e eles expõem muito o que os personagens sentem, que eu já vou discutir isso, principalmente na questão da história da Tempestade, mas também fica bem explícito na história do professor, Que o que a gente descobre, E aí tá o grande spoiler do episódio, que é a volta do professor Xavier, cara? Você estava achando que o professor Xavier tinha morrido, tinha batido as botas, tem toda aquela certidão de óbito, mas não, cara. Ele tá vivo, tá bem. E por sinal, cara, o professor tá bem, tá inclusive andando, com aquele exoesqueleto que ele tá usando. E a questão fica, pessoal, O professor simplesmente se desligou da Terra, falou, sei lá, agora é com vocês, meus X-Men, vocês que se virem. Eu fico interessado agora, para saber na reação dos outros X-Men, como eles vão lidar com isso, sabendo que o professor deixou eles por tanto tempo, porque eles estavam tendo dificuldades para lidar com essa saída do professor, principalmente o Ciclope, que basicamente deveria ser o líder da equipe, ele está tendo dificuldades com isso. Então eu quero ver a reação desses personagens com o professor, sabendo que ele estava bem, estava tudo certo, mas não retornou para a Terra, não retornou para ajudar eles, principalmente com o que está acontecendo na Terra agora, Agora, falando em relação à parte da Tempestade, cara, ela é simplesmente incrível também. A gente tem aqui um episódio em que ele é muito introspectivo, na questão de que a personagem ela não está lidando basicamente com uma força maligna. Se a gente for analisar, é basicamente dela lidando consigo própria, Tempestade, ela tendo que superar as limitações e os demônios que ela impôs para si própria, Para ela conseguir novamente se reafirmar como pessoa, e dizer o que ela está fazendo realmente, qual o propósito dela. E foi muito bacana porque, cara, cada cena incrível que tem nesse episódio é uma cena realmente de terror, assim. É óbvio que nada levado ao extremo, mas
cenas executadas com grande maestria, cara. A personagem, ela tava escolhendo não viver, né? Inclusive, aquela corujona feia lá, ela fala que você tenha medo de viver e agora a Tempestade, ela tem que decidir se reafirmar novamente, tomar o lugar dela, né? Que é simplesmente o lugar de uma das mutantes mais poderosas, como a gente pôde ver já no primeiro episódio, em que ela simplesmente taca o pau no Sentinela ali, ela mostra todo o seu poder. Inclusive, se eu não me engano, o Sentinela diz que ela é uma mutante nível ômega, ou seja, extremamente poderosa. Pena, né, que foi bem nessa hora que voltou os poderes dela, né? Se tivesse voltado um pouquinho mais cedo, né, talvez o desastre em Genosha não tivesse sido tão grande, né? Porque uma mutante com os poderes dela, aliada, por exemplo, ao Magneto ali, eles poderiam ter prevenido mais acontecimentos, né? Poderiam ter dado conta melhor dos ocorridos ali em Genosha. E, pessoal, a gente não sabe nada do Magneto ainda. Eu imagino que o Gambit esteja realmente morto, porque a gente vê na visão do professor Xavier, inclusive eu queria falar sobre essa visão, porque eu não sei de onde veio essa visão. Eu não sei se essa visão é algo, por exemplo, que alguém deu para ele, por exemplo, alguém está planejando que o professor volte, os X-Men tentaram enviar uma mensagem para ele, ou algum vilão, por exemplo, que tem algum plano. A questão é quem saberia que o professor está vivo, né? Tem essa também. Mas, ou se é simplesmente uma questão emocional, né? Provavelmente eu acho que é uma questão emocional. Naquela hora, por exemplo, o professor ele tá, né, no plano astral ali, né? Ele decide ter uma conexão maior com os X-Men. Acho que essa visão acaba surgindo daí. E o que ele vê é simplesmente o Gambit, né, cara? Ou seja, provavelmente o Gambit está definitivamente morto, né? Como era difícil de duvidar que ele não tivesse, né? Porque seria muito difícil ele sobreviver ao que aconteceu. Mas o Magneto, a gente não tem... A gente vê que o professor não tem uma visão do Magneto. Ou seja, talvez o Magneto ainda esteja vivo, não sei como, mas talvez. Bom, pessoal, então é isso. Esse episódio novamente foi muito bom. Eu tenho que considerar principalmente as questões dos diálogos. Os diálogos envolvendo a Tempestade foram ótimos, né? Inclusive, pessoal, ela tá de roupinha nova agora, né? A roupinha ficou muito legal. Mais característica dos quadrinhos, né? Sempre que eu penso nos quadrinhos, por exemplo, eu lembro da Tempestade vestindo essa roupa preta, assim. E ficou muito bacana esse visual dela. E, né, o que eu tava falando? Desculpa, pessoal, eu simplesmente acabei perdendo o rumo aqui. Mas então, os diálogos são bem incríveis, os diálogos da Tempestade e os diálogos do professor também, que aparentemente quis viver seu romance ali, né? Mas teve um empecilho, né, cara? Porque você tentar conciliar o amor com administrar um império realmente não deve ser coisa fácil, ainda mais um império tão preconceituoso como a gente pôde ver aí, né, que é o Império Shi'ar. Eles tratam os seres humanos como totais primitivos e ainda insultaram ainda mais os mutantes, cara. Esse pessoal aí, né, eles tiveram o mundo salvo pelos mutantes e ainda conseguem tratar eles dessa forma, né? Esse pessoal do Império Shi'ar realmente aí não presta. Mas, ou seja, então a gente tem um episódio que a gente consegue trazer várias discussões, por exemplo, sobre o professor, né, sobre ele ter deixado de lado os X-Men, né, para ter essa vida amorosa, seguir essa vida amorosa, tentar uma certa felicidade que ele não conseguiu nesses anos de idealismo na Terra, mas acaba doendo um pouco, né? Porque a gente está vendo que o pessoal está precisando muito da ajuda dele, mas vamos ver agora como a equipe vai reagir a isso. Bom, então, pessoal, é isso que eu tenho para falar de hoje. Desejo a vocês uma ótima semana e lembre-se que amanhã tem review também do episódio Bad Batch que saiu hoje, mas o vídeo só sai amanhã, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.